Bom dia, doutora Yara. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E vocês? Tudo bem também, tudo ótimo. Estamos aqui firmes e fortes, né? Mais um dia, nesse momento tão atípico, né? Do nosso país, do mundo, né? Da nossa economia, dos negócios, mas estamos aqui firmes e fortes, sempre em busca das melhorias, né, do que a gente pode estar sempre agregando aí para o futuro. E você, como tá? Como estão as coisas na França? Você falar direto da França com a gente, é um prazer estar aqui com você, doutora. Não, o prazer é nosso. Muito obrigado pelo convite. É uma ótima ocasião para mim entrar em contato com vocês direto aí no Brasil. Muito obrigado pelo convite. Aqui na França, com relação ao que você falou, a pandemia não está muito bom ainda não. Está muito longo, porque as medidas profiláticas, vamos dizer, o uso de máscara, por exemplo, foi uma coisa muito atrasada, que agora que já passou a maior parte da crise, é que está sendo obrigada a usar as máscaras. E começou a aparecer casos, porque nós estamos no verão, e o fato de ter muitas pessoas, apesar de ter diminuído o turismo, tem o turismo local. O pessoal francês não viajou porque tem muito medo. E ficaram todos, e aumentou o turismo nacional, que a gente chama. Mas isso quer dizer que tem sempre um grupo importante de pessoas, e é por causa disso que antes que a máscara estava obrigatória nos escritórios, no comércio, é obrigatória nas ruas, nos lugares turísticos onde tem mais afluência. E aí vamos ver como é que vai evoluir. Exatamente. A gente sempre espera, né, e torce muito para que toda essa situação seja resolvida, né, solucionada, o quanto antes. Aqui no Brasil, a gente está com a obrigatoriedade, né, do uso de máscaras também. Inclusive, eu abri uma exceção só para a gente poder fazer essa live. Então, eu estou aqui isolado aqui no escritório também, né, justamente que aí eu posso ficar algum tempo aqui sem as máscaras, mas a gente está aqui no Brasil também, estamos seguindo todas as medidas, né, dos órgãos aí de saúde, né, todas as regulações para que a gente possa contribuir, né, para que a gente consiga conter essa disseminação do vírus, né. Doutora, mais uma vez, eu agradeço antecipadamente em nome da STEC, né, agradeço muito pela empresa ter concedido a mim o prazer e a honra de fazer essa live com você. Agradeço a você pela sua atenção, pelo seu tempo. E, doutora, eu gostaria de iniciar a live também agradecendo a quem nos acompanha, né, o meu muito obrigado a todos vocês que estão com a gente aqui no nosso canal, é sempre um prazer estar com vocês, poder compartilhar conhecimentos, agregar, enriquecer também o dia de vocês, né, então, nosso muito obrigado. E, doutora, eu gostaria, antes da gente iniciar, que você compartilhasse um pouquinho com a gente da sua parte profissional, né, de todo o seu currículo, que a gente sabe que é bastante extenso, né, bastante rico. Por favor, fique à vontade para poder compartilhar com a gente, até para quem nos acompanha também, conhecê-la melhor. Um prazer. Na realidade, eu sou de formação veterinária, eu me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Rural, como a gente chama, para os íntimos. Comecei a trabalhar na universidade, depois dava aula, era professora, na área de cirurgia e patologia cirúrgica, e depois, lógico, como todos os professores, a gente deve fazer pesquisa ao mesmo tempo que o ensino, então eu resolvi fazer um doutorado, quer dizer, primeiro eu fiz um mestrado, lá também na Rural, e em seguida eu quis fazer um doutorado. E esse doutorado eu quis fazer na França, porque eu sempre tive paixão pela França, interesse na França, eu falei, não quero só ir lá passear, eu quero conhecer profundamente, e foi a ocasião, foi o doutorado. Fiz o doutorado aqui no INPT, que é o Instituto
Institut National Polytechnique de Toulouse, com o laboratório que a gente chama laboratório de Aqueia, quer dizer, o laboratório que eu escolhi dentro da estrutura, que era localizado na Escola Veterinária de Toulouse. Então, esse doutorado me permitiu concluir essa parte, vamos dizer assim, de pós-graduação, e logo em seguida tive a ocasião de ser convidada para trabalhar num serviço universitário, hospítal-universitário, de cirurgia experimental. Não falei, mas o doutorado era patologia veterinária. E daí eu comecei a trabalhar e depois passei na universidade, que tinha um projeto de biotério, que estava começando, coincidência, a vida é assim, né? São coincidências. Começando um projeto de biotério que seria compartilhado com a universidade, com o INSERM e com outras estruturas, e eu fui convidada a participar desse comitê, dessa comissão, inicialmente através da universidade, depois, finalmente, em nome de todas as instituições que estavam interessadas na construção desse biotério. E foi assim que eu comecei minha atividade nessa área. Lógico que depois do doutorado eu fiz especialização na área de ciências de animais de laboratório, e continuei até que eu passei um concurso, entrei no INSERM, e depois de todo o tempo eu trabalhei no INSERM com duas atividades paralelas. Uma como veterinária, que hoje em dia nova lei chama de veterinário désigné, que é o veterinário referente. Na época não tinha o título, mas era o veterinário responsável. E, ao mesmo tempo, como responsável de serviço. Do biotério, no início, do biotério numa estrutura que é a IFR 31, e em seguida, fomos construir plataforma, uma primeira plataforma de zootecnia, exploração funcional e transgenia de Toulouse, nível nacional. Finalmente, depois de 14 anos dirigindo essa plataforma, sendo como veterinária também, nós construímos um centro especial para vocação plataforma para toda Toulouse, mas é um nível nacional também, que chama-se CREF. Então, eu dirigia esse CREF, que era uma unidade mista de serviço. Então, realmente orientada para prestar serviço para todas as equipes de pesquisa, INSERM, CNRS, universidade. E passou da região de Toulouse, tinha equipes de toda a França. Então, vamos dizer que, essencialmente, esse é o percurso, a minha trajetória no INSERM, e como eu sempre trabalhei muito com a sociedade privada, não sei porquê, eu sempre gostei de trabalhar com privado, eu tive muito contato com sociedades de biotecnologia, e desde aquela época eu comecei a ser veterinária também, paralelamente, de sociedades privadas de biotecnologia, pequena, média empresa, e agora, que eu já me aposentei em dezembro de 2019, 2019, passa rápido. É verdade, quase um ano já. Não, dois. 2 anos, verdade. E, na realidade, eu continuei essa atividade como consultoria, porque eu participei de muita construção de biotério, de muita validação, e sempre tive contato com as empresas, e por isso eu tenho essa atividade de consultoria, seja pública, seja junto às empresas privadas. Vamos lá. Perfeito, que ótimo, doutora, que ótimo. Uma vasta experiência, né, nesse mercado, né, nesse segmento. Com certeza agrega muito para os próximos, né, que sigam aí essa trajetória de pesquisa, que inclusive é o tema também aqui do nosso bate-papo, né, da nossa live. A gente vai falar um pouquinho sobre os biotérios, né, e as parcerias público-privado também. Doutora, se me permite, gostaria de iniciar com uma pergunta, que é, na verdade, o coração do tema, que é qual é o papel, né, do biotério na parceria público-privada. Eu gostaria, por gentileza, se você puder explicar um pouquinho para a gente, né, explanar para a gente. O papel do biotério, o biotério é uma infraestrutura experimental, pode ser de criação ou pode ser para a realização dos experimentos nos animais de laboratório. O biotério é realmente uma parte, na minha opinião, ele é fundamental no sucesso de uma parceria
pública e privada. Por quê? Porque a gente sabe que, com a experiência que nós tivemos nessa área, a parceria pública-privada ela é muito importante no desenvolvimento econômico de um país. Esse desenvolvimento econômico, que é acelerado por projetos desse tipo, é principalmente porque, através desse sistema de cooperação técnico-científica, as sociedades privadas podem beneficiar de uma transferência de conhecimentos científicos que são adquiridos pelas equipes acadêmicas, institucionais, em direção ao setor industrial. Então, existe fortalece o sistema econômico do país, porque aumenta a competitividade das empresas. Uma empresa, quando começa, e depois mesmo quando está estabelecida, ela não pode ter uma capacidade de fazer, de utilizar ou de realizar todas as atividades. Então, eles podem externalizar e recuperar através dessa transferência jurídica, com tudo bem, dando um contrato bem específico, com transparência, isso vai abrir portas para o mercado dessa sociedade. Então, isso é um ponto muito importante. Ora, quando se realiza uma parceria pública-privada na área de biomédica, que é a nossa área, a área de pesquisa em doenças humanas, obrigatoriamente, como se faz pesquisa na área humana, independente da temática, que seja câncer, maladias cardiovasculares, metabólicas, que, aliás, está aumentando muito, porque a população está envelhecendo, e muitas outras temáticas, obrigatoriamente passa por projetos que a gente chama in vivo, em outras palavras, utilizar modelos animais, ou biomodelos. A partir do momento que a gente utiliza modelos vivos, biomodelos, a realização é obrigatoriamente feita numa infraestrutura adaptada, autorizada pela lei, então existe um organismo que fiscalizam isso, que é o biotério. Obrigatoriamente, as parcerias vão se desenvolver no nível dessa estrutura. E se o biotério ele é capaz, ele tem a qualidade necessária para desenvolver esse projeto, é certo que vai ter sucesso nessa parceria. Agora, se o biotério não consegue responder todos os critérios, não consegue responder as necessidades desse projeto, vai influenciar negativamente a parceria também. Então, eu acho que o papel é fundamental, porque é uma etapa obrigatória e fundamental. Por que eu falo que é fundamental? Porque os projetos em biomédico têm que passar, a maioria pode tentar fazer projeto por métodos alternativos. Hoje em dia, se possível, a gente evita os animais, mas alguns tipos de projeto não temos opção ainda, talvez alguns anos no futuro. Atualmente, tem muito projeto que nós somos obrigados ainda a utilizar os animais, os modelos animais. Então, obrigatoriamente, passando pelo biotério, ele é colocado em luz, ele é vital para o projeto. E quando a gente usa animais, toda a legislação internacional, que é hoje em dia harmonizada, pede que quando o projeto de pesquisa vai ter agregado, em outras palavras, vai produzir um novo medicamento, uma nova metodologia, né, uma vacina, um medicamento, um aparelho, tem que provar isso. E provar chama prova de conceito, que quando a gente está numa instituição pública e faz uma publicação científica, não somos obrigados a provar, a valorizar e fazer a prova de conceito. Ora, a prova de conceito, ela é no biotério, é a realização. Também essa nova legislação internacional harmonizada, pede que, antes de passar esses produtos, esses novos medicamentos, ou aparelho, ou metodologia, e testar no homem, que a gente chama de ensaio clínico, a lei obriga a fazer o que a gente chama de ensaio pré-clínico. Então, testar nos animais para poder extrapolar, se for possível, os resultados no homem com ensaios clínicos. Então, isso põe ainda em luz, de novo, a importância da realização dessa prova de conceito, com a valorização
e sempre se passa no biotério. Então, hoje em dia, com essa legislação internacional harmonizada, que é super importante, não somente do ponto de vista técnico, científico, mas também ético, nós sabemos que um biotério ele vai ser central na questão ética, no funcionamento. Então, que seja para os famosos 3R, que a gente vai tentar substituir os modelos animais, a gente vai tentar diminuir o número de animais, a gente vai tentar melhorar a qualidade, que chama refinamento. Tudo isso, o objetivo é levar a uma melhor qualidade do projeto científico. Aliás, apesar de não ser assunto, é importante dizer que, infelizmente, de alguns anos, tem 50% das publicações científicas que não são reprodutíveis. Isso é grave. Isso faz a experimentação animal perder sua credibilidade. Porque 50%, se os colegas repetirem, não vão achar os mesmos resultados. Então, tudo isso, qual é a origem dessa? Se a gente entrar em detalhe e descobrir quais são os critérios que fazem afetar essa perda de reprodutibilidade da pesquisa, pode ser a qualidade dos animais, porque se os animais não tiverem doenças, pode interferir no resultado. Pode ser a qualidade do projeto, que é super importante, é uma parte muito importante. A escolha de um modelo animal, de uma espécie, de um modelo, a escolha do método, a escolha da análise de resultado, são muito importantes na pertinência. Tem que ser pertinente com o sujeito. E isso pode interferir também na qualidade do projeto. Mas, além do projeto, além dos animais, tem, obrigatoriamente, a qualidade do biotério, porque tem a qualidade dos equipamentos e tem a qualidade da formação, em outras palavras, dos recursos humanos. Se eu posso resumir, um biotério, para poder participar de uma parceria pública-privada com sucesso, a linha diretiva, que seja internacional, que seja em projetos desse tipo, é ter qualidade. É importante ter uma qualidade de todo esse conjunto que é expressado, traduzido na utilização de um biotério, dentro de um projeto. Então, vamos resumir que se um projeto tem qualidade, forte chance que a parceria seja com sucesso. É o critério, para mim, mais importante. Perfeito, doutora. Justamente, até aproveitando a sua explanação, né, sobre o papel do biotério, eu ia justamente aproveitar essa questão da qualidade, né, e assim, eu ia te fazer uma pergunta justamente sobre isso, quais são os critérios, né, de um biotério, né, apto para poder participar dessa parceria público-privada. Bem como você disse, doutora, a questão da qualidade, acredito que seja um dos principais critérios para um biotério apto, né? Eu gostaria, assim, se possível, que você explicasse melhor para a gente essa parte dos critérios, né? Porque realmente a qualidade, acredito eu, que ela é bem plausível, né? E também é algo muito claro, que a gente entende como um critério positivo para um desenvolvimento, né, de uma parceria, um desenvolvimento do próprio biotério. Tem mais alguns critérios, vamos dizer, importantes ou que são principais e pontuais para um biotério que é apto para poder fazer essa parceria, doutora? Tem, lógico que a qualidade é fundamental, mas a qualidade é uma consequência. Primeiro tem, a qualidade uma coisa abstrata, é muito relativo. Como é que você vai medir a qualidade? E também é importante demonstrar essa qualidade. Então, um critério fundamental é a estrutura experimental ser capaz de demonstrar essa qualidade. Lógico, antes de explicar como é que a gente demonstra, normalmente, as mais usadas, a qualidade é uma resultante de vários critérios. Ela é resultante da qualidade, a qualificação, a competência do staff do biotério, certo? As pessoas que trabalham
A equipe que trabalha no biotério tem que ser cientificamente, tecnicamente bem formado, mas isso é evidente, mas também tem que manter essa atualização de formação, essa qualificação, porque a gente pode ter o instrumento tecnológico mais caro e mais lindo do mundo, se ele não for bem usado, os resultados não vão dar certo. Então, o valor humano é muito importante. Aliás, isso foi muito bom para a gente aqui, quando nós começamos a fazer essas parcerias, valorizou muito as pessoas que trabalham no biotério. Não sei no Brasil, mas quando eu cheguei aqui, que eu recebi a responsabilidade de fazer um novo biotério, tinha que ter pessoal, tinha que ter gente para trabalhar. E eu fiquei chocada, porque eles me deram, ou aqueles que não trabalhavam, aqueles que faltavam, aquele que bebia, eu falei, peraí, vamos conversar um pouco. Não era pessoa, naquela época, eu estou falando de 30 anos atrás, não eram pessoas qualificadas. E a imagem do biotério era um local para estocar animal, certo? Então, foi preciso fazer uma evolução, uma sensibilização, uma evolução intelectual desse assunto aqui na França. E para fazer isso, só tem uma maneira, é a qualidade. E a qualidade passa pela capacitação das pessoas. E depois de todos esses anos, quando nós chegamos no nível de ser capaz de fazer BPL para OECD, para empresas privadas, sendo a única estrutura privada, acadêmica na França capaz de fazer isso, mostra que tudo isso valoriza as pessoas. E as parcerias pública-privada é a ocasião para valorizar a capacitação, a motivação, a qualidade do pessoal. Mas, como eu já falei, não é só as pessoas que trabalham, os recursos humanos, é também o biotério em si, a infraestrutura é importante. Essa infraestrutura vai influenciar desde a época que ela foi imaginada, o design. Ele tem que ser adaptado àquilo que a gente vai usar. Não pode se adaptar no meio do caminho. Essa ideia de querer adaptar é um critério que não deve ser usado. Às vezes é mais fácil fazer um novo que começar a quebrar a parede, aumentar, diminuir, porque tem toda a parte técnica atrás, climatização, tudo isso que não vai seguir da mesma maneira. E lógico que além disso tem o funcionamento. Tem um funcionamento, management, tem os equipamentos de alto nível que tem que ser, tem um management que tem que ser fundamental. Por uma parceria, essa qualidade de uma gestão de um biotério vai traduzir o profissionalismo. Isso é o que me leva a dizer que, com todos esses requisitos, qualidade de formação de recursos humanos, qualidade de equipamento tecnológico moderno, qualidade na concepção, quer dizer, nos fluxos, que seja de animais, de pessoas, de insumo, etc. Tudo isso tem que demonstrar um profissionalismo para poder assinar um contrato de parceria pública-privada. Tradicionalmente, nós podemos demonstrar esse profissionalismo que demonstra a qualidade da equipe, do local e tudo do conjunto, pelas referências. A gente tem que demonstrar, mostrar, identificar os projetos que já foram feitos com resultados positivos. É como quando a gente vai contratar um fornecedor, a gente pede as referências. Se é uma empresa de engenharia, quais são as construções que o senhor fez, que o escritório fez, com sucesso, e a gente vai se informar. É a mesma coisa por um biotério. As empresas privadas se informam, eles podem muito bem se informar não é só sobre a qualidade científica das equipes de pesquisa que utilizam esse biotério, lógico, interfere, mas também da estrutura, da gestão, do management. Isso é importante. E uma outra maneira que hoje em dia está sendo muito usada pelas infraestruturas experimentais no mundo inteiro, então, os biotérios, os modelos animais, é utilizar ferramentas internacionais, porque o mundo é global hoje em dia e podemos ter projeto em qualquer lugar, e, finalmente, essas referências internacionais são muito úteis, como, por exemplo, as certificações.
a primeira coisa que eu concluí é que para o biotério ser reconhecido cientificamente, seriamente, do profissionalismo, era fazer a qualidade. Então, nós certificamos ISO 9001. Hoje em dia, nós já está na 9001, versão 2015, que é muito adaptada às estruturas de pesquisa. Não é mais aquela história que a gente, quando falava em qualidade, o pessoal falava, nossa, é só papel, preencher proceduras. Isso tudo mudou muito. E ele é muito bem adaptado ao funcionamento de um biotério de qualidade. No caso específico, se a lei... Então, eu estou falando já de um biotério que trabalha como plataforma, porque quando a gente trabalha com plataforma, o espírito de cliente já está incluído. As equipes de pesquisas, a gente olha para as equipes de pesquisa como um cliente, e não é pejorativo, porque eu lembro quando nós começamos aqui, que nós chamamos a equipe de pesquisa de cliente, de nos olhar um pouco estranho, falando, nossa, nós não somos clientes. Falei, olha, saiba que ser cliente é melhor que ser utilizador, porque nós temos compromissos jurídicos com nossos clientes. Então, a obrigação na qualidade é satisfação do cliente. E isso é importantíssimo. E a qualidade, a certificação ISO é uma norma internacional que demonstra o profissionalismo, que demonstra que nós colocamos uma organização para poder identificar os defeitos, a melhoração contínua, para poder satisfazer as necessidades do cliente. É isso, o estado de espírito. E no biotério também. Agora, um biotério de plataforma, isso é ainda mais importante, né? E um biotério que faz o que a gente chama de estudo pré-clínico, que é o caso muito usado para validar prova de conceito e valor agregado de um novo produto, de um novo medicamento, uma vacina, etc. Nesse momento, a gente tem que fazer ensaios pré-clínicos. E a legislação obriga uma estrutura, uma instalação, como a gente chama, para fazer um ensaio pré-clínico, tem que ter uma certificação, que é a GLP, segundo as diretivas, a legislação, a regulamentação do Organismo de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso são as maneiras mais modernas para poder demonstrar o profissionalismo e, obrigatoriamente, conseguir fazer vários projetos de parceria pública-privada. Perfeito, doutora, perfeito. Você mencionou e pontuou muito bem, acredito que o coração de tudo que é o planejamento, né? Então, desde o início, da forma estrutural, do prédio mesmo, né? Da equipe, das pessoas, como tem que funcionar qualquer instituição, qualquer empresa, né? Sempre com um bom planejamento. Perfeito. Eu acho que foi muito bem colocado, muito bem explicado. E acredito que sim, isso nós temos que cada vez mais evoluir, né, para que a gente possa ter sempre no final um resultado satisfatório, né, de tudo aquilo que foi construído ao longo dos anos. Obrigado, doutora, por mais essa explanação. Eu gostaria, doutora, se me permite, a gente chegou uma pergunta aqui do nosso colega Joel, que ele diz o seguinte, a pergunta dele, sendo os biotérios no Brasil predominantemente do setor público, com poucos recursos para sua manutenção e custeio, qual a sua opinião, doutora, em buscar meios para empresas privadas se instalarem no país? Quais são? Desculpa, como fechou, eu não ouvi o resto, pode repetir? Posso sim. Ele fala assim, sendo os biotérios no Brasil predominantemente do setor público, aí ele fala com poucos recursos para sua manutenção e custeio, qual a sua opinião em buscar meios para empresas privadas se instalarem no país? Mas o assunto de hoje é um ótimo exemplo para as vantagens de uma parceria pública-privada, é isso aí, é uma delas, trazer investimento, porque infelizmente
tanto aqui como no Brasil, a parte pública, de pesquisa pública, não tem como é que fala, um orçamento muito grande. A dificuldade financeira produz uma estagnação, às vezes, do desenvolvimento, o que não é bom. Então, a gente trabalha com pouco dinheiro e fica tentando arrumar situações como comprar um novo equipamento, como organizar uma nova estrutura, projetos estruturais, precisa de dinheiro. E o dinheiro, que seja por licitações, por APE, como é que chama? Solicitações, aí no Brasil seja FINEP, outros organismos, aqui tinha muito do governo, da região, da Europa, para pedir esses financiamentos. Hoje em dia, aqui na Europa, eu acredito que, espero que no Brasil vai se adquirir essa rotina, tem que integrar nesses financiamentos, várias vezes, a participação econômica, a participação de empresa privada. Nesse momento, o que acontece? Existe uma ajuda mútua. Porque o público, a instituição pública vai ter um financiamento suplementar para poder melhorar, garantir o bom funcionamento e mesmo fazer projetos que não poderia ter feito, novas estruturas, novos equipamentos, novas metodologias, formações que não poderia ter feito sem esse financiamento suplementar através desses projetos como a UECA Empresa. Por outro lado, as empresas vão ganhar também, porque eles vão utilizar conhecimentos científicos que foram produzidos nas instituições públicas, que às vezes não faz parte da área básica deles, e que eles não têm internamente. Então, isso privilegia. Eu acho que para sair dessa situação de pouco investimento, não tem nada melhor do que uma cooperação pública e privada. Porque a empresa privada vai trazer financiamento para a empresa pública. E a empresa pública vai permitir à empresa a acessar a um conhecimento científico que não tinha. E uma empresa que começa, às vezes, mesmo quando é grande, não tem meios financeiros de ter o seu biotério, o seu IRM, o seu TEP, os aparelhos necessários para ter pesquisa de qualidade. Ora, se a gente associa os dois, eu acho que se tivesse uma estratégia no Brasil de ter financiamentos público-privado, pelo governo, pelos estados, pelas agências como o FINEP, como o CNPq, etc., seria uma ótima coisa. Eu acho que existe, talvez, vocês podem me confirmar ou não, talvez eu esteja atrasada, eu estou fora do país há 40 anos, não existe essa ligação muito efetivada e juridicamente. Eu acho que seria uma ótima solução. Foi o que aconteceu aqui. Perfeito, ótimo, perfeito. Até para poder fazer sentido, nós temos aqui mais 3 perguntas, mas tem uma da nossa colega Cleide aqui, que eu acho que faz uma sequência justamente desse tema, que ela fala assim, de forma geral, como são os termos de contrato com o público-privado, né? Se existe uma regra geral ou se é muito específico de cada parceria. Eu acho que é um complemento, né? Existe um modelo, vamos dizer assim, geral, certo? Porque a França sempre utilizou parcerias pública-privada, aliás, mesmo no âmbito geral, não estou falando só de pesquisa, eles usam muito a parte que eles chamam patricionada, que é uma participação dos dois, quer dizer, tem uma participação da estrutura pública, mas também uma participação financeira do privado. E existem contratos standard, mas que tem a possibilidade de adaptar ao caso do biotério, do assunto, porque pode mudar completamente, né? O assunto que vai ser desenvolvido, o objetivo da cooperação, pode se adaptar. Tem uma trama jurídica geral, lógico, e depois tem
casos especiais. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Aqui, quando começou, sempre a Europa começou, porque a Europa tem muito mais meios de financiamento do que cada estado, né? A França, a Itália, separadamente. Então, a obrigação para a gente, da instituição pública, quando tinha direito de receber esse dinheiro e fazer essa participação, esse projeto, financiar, os projetos de pesquisa, são projetos de pesquisa, certo? Não é um financiamento de um equipamento somente, não é o financiamento de uma construção unicamente. Para poder ter esse financiamento, tem que ter a justificativa científica de necessidade desse tipo de pesquisa. Na realidade, tudo isso tinha cláusulas bem claras, até de marketing, de comunicação, de publicação, de quem participou, de fazer simpósios, organizar dias, seminários para apresentar o projeto, quando ele acabou. Tem várias cláusulas, e isso permite não somente uma participação financeira e um retorno para a empresa, e um retorno intelectual para a instituição pública. Então, existe juridicamente contratos bem específicos, que podem ser adaptados. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem claro também, doutora. Muito bom. Nós temos aqui, chegaram mais 2 perguntas, né? Eu acho que eu vou dar sequência aqui, que acredito que vai no ponto que nós estamos conversando também. Depois eu volto na pergunta da Renata. Tem uma pergunta aqui, doutora, do Bruno, que ele fala assim: doutora Yara, como foi o desafio para criar esta cultura de qualidade no início do seu trabalho na França? E aí ele complementa assim: produtos de qualidade têm valor agregado, como a doutrinação de consciência de todos por aí. Que acredito que é mais ou menos o que você tinha comentado um pouquinho, né? Na realidade, a qualidade não se decreta. Você pode, vamos dizer assim, a ação principal é da direção, seja direção, presidência, responsável, o responsável daquela estrutura, o responsável do biotério. Você tem por exemplo, não sei, vou dar um exemplo, o veterinário é responsável de um biotério. E ele decide que para valorizar o seu biotério, valorizar o pessoal que trabalha, as pessoas que trabalham, os recursos humanos, valorizar as competências que eles têm, e também para entrar dinheiro, porque sem dinheiro a gente não faz muita coisa, ele decide de certificar o biotério. Mesmo se o veterinário decidir, e ele vai ter que ter, porque institucionalmente, numa qualidade, uma certificação, a direção, o mais alto da hierarquia, tem que estar de acordo e tem que apoiar. Tudo bem. Então, seja a direção já apoiou e disse, vamos fazer qualidade, ou então, não foi o caso, foi o veterinário que conseguiu o apoio da direção e vamos fazer, mas tudo isso funciona realmente, na prática. Estou falando papel, não, estou falando da realidade. Sim. Se as pessoas que trabalham aderem à ideia, tem que ter uma adesão, não se decreta, vem da base. Então, é a nós de provar, de convencer, de demonstrar, não o meu profissionalismo, mas as vantagens, o que a qualidade vai melhorar a nossa vida, melhorar nosso trabalho, até o nosso reconhecimento profissional. Chega que o biotério já é muito menosprezado por certos, porque fala em experimentação animal e pensa que nós torturamos animais, porque antes não tinha qualificação, e muito ao contrário, hoje o pessoal todo no mundo é qualificado, mas tem que levar isso mais, avançar, ser positivo, e a qualidade dá isso. Eu posso dizer que a pergunta também falava como é que foi, como é que eu fiz, né? Qual foi o trajeto. Posso dizer que a primeira vez que eu falei qualidade, todo mundo me olhou muito estranhamente. Pensaram que eu ia fazer, completar fichas e fichas, os procedimentos, que seria muito complicado. Os pesquisadores, amigos,
Vai falar, Yara, qualidade, não, a pesquisa ela é baseada na aleatória, tá? A gente, quando vai pesquisar, às vezes não sabe o que vai achar. Eu falei, tudo bem, continua procurando o que você não sabe. É o papel de um pesquisador. Mas a gente pode ter rigor. É rigor? É. Pode ter rigor, pode ter projetos bem antecipado, escrito, previsto, e não chegar na última hora para decidir, vou fazer tal manipulação, o projeto. Tudo tem que ser escrito, antecipado, para evitar o quê? Evitar os erros, evitar de gerar crise. E isso, quando a gente consegue passar essa mensagem, e a gente economiza, hein? O gasto, o prejuízo da não qualidade é enorme. Quando um projeto não foi bem estruturado desde o início e que todas as etapas têm que ser seguidas, não pode ficar mudando, porque eu decidi, ouvi falar, vi uma referência bibliográfica, vamos mudar. Não. Começou, está escrito, tem que terminar. Mas quando a gente consegue passar essa ideia, as coisas, com a adesão do pessoal, funcionam. E os próprios utilizadores, os próprios pesquisadores, o próprio staff do Biotério vão ver que é muito mais fácil trabalhar. Eu ouvi uma frase de uma estagiária faz muito tempo, aí não vou falar o número de anos não, porque eu vou me sentir mais velha ainda. A estagiária que veio fazer estágio, bateu o mestrado dela em qualidade, ela veio de Montpellier, não, Marseille, e eu pedi e aceitei que ela faça o estágio dela para poder ter o diploma, porque eu queria já começar a entrar na área de qualidade. Foi uma maneira de motivar a equipe do Biotério já. Depois, motivar a equipe, das equipes de pesquisa. E um dia ela falou para mim, Yara, a qualidade é uma ferramenta que vai não está lá para gerar, por resolver a crise. Ela está lá para evitar as crises. Eu te juro que essa frase eu nunca esqueci, e foi isso que funcionou, porque eu detestava quando toda reunião, todo biotério tem uma reunião, como toda estrutura, uma reunião uma vez por semana. O que está bom, o que não está, o que está faltando, o que funcionou, o que não funcionou, os problemas de relacional, todos esses problemas a gente discute, e preciso de equipamentos, de problemas técnicos. Na realidade, às vezes eu tinha problemas para resolver que não tinha sido antecipado. E isso é o grande problema. A gente gasta um tempo, uma energia, um estresse enorme e dinheiro. É um retrabalho, né? É trabalho. E depois perde a credibilidade. Então, a qualidade nos dá ferramentas para antecipar tudo isso e evitar os problemas que se desenvolvem e que você chega a ter uma crise. Crise que eu quero dizer é quando você não consegue responder a um critério, a uma necessidade específica de um projeto. Mas o conselho não foi fácil, não vou dizer que foi fácil não, hein? Eu tinha gente dentro da minha estrutura que fazia tudo para não funcionar. Fazia tudo para não fazer a qualidade. Mas, no fim de um certo tempo, percebeu-se que a qualidade tirava o estresse. Estava tudo tão programado que não tinha surpresa, certo? Ganhava-se tempo, economizava dinheiro, depois ganha dinheiro também, mas economizava dinheiro, ganhava tempo e menos estresse. E isso acaba convencendo a própria equipe, das pessoas, do staff do Biotério, mas também dos que utilizam, que a gente chama de utilizador, usuário ou de clientes, público ou privado. Não tem diferença para mim. Excelente, excelente. E a boa gestão, né, doutora, que a gente tanto fala, né? Quando uma instituição, uma empresa, ela é boa, muito bem gerida, né, vamos dizer assim, as coisas fluem, nós evitamos o retrabalho, evitamos desperdício, evitamos tempo perdido, que é muito importante, a gente não se dá conta, mas o que nós temos de mais valioso é o nosso tempo, que nós precisamos sempre ser muito assertivos, e ter sempre um objetivo principal bem definido, né, para que as coisas sejam construídas e tenham sempre um resultado muito positivo, né.
Doutora, nós temos mais algumas perguntas aqui, do pessoal que nos acompanha. Eu tenho duas perguntas que eu vou fazer um mix delas aqui. Tem uma que fala primeiro assim: bom dia, no Brasil grande parte da produção de animais é inteiramente custeada pelas universidades e institutos. Uhum. Aí ele fala assim, os pesquisadores não pagam pelos animais e experimentos. Ele pergunta se na França é este modelo, se é dessa forma. Não. Já passamos a época do que a instituição fabricava, quer dizer, financiava a produção, por exemplo, de animais, né, no nosso caso, e que a equipe tinha os animais, vamos dizer assim, gratuitamente, certo? Resolveu responsabilizar. Não é unicamente por problema financeiro, até por problema ético. Diminuir o número de animais. Eu acho que o lema da experimentação animal, para ela ser reconhecida, ser legitimada, é a qualidade e a organização. Então, para usar menos animais, o que tem que fazer? Tem que planificar. Não é produzir muito animais, é produzir pouco com qualidade. Porque se produz sem qualidade, a gente é obrigado a repetir o protocolo. Não funcionou, no gráfico lá teve um ponto que não deu certo. Por quê? Não sei, A qualidade do animal estandardizado, sanitário, vai dar essa vantagem de usar menos animais. Para usar menos animais, força ético, mas também financeiro, porque tem um custo, certo? Obrigatoriamente, esse custo, que antes era bancado, vamos dizer, que era feito pela instituição, ela foi distribuída pelas equipes. E para poder, no início, eu falava assim, vamos fazer uma cota. Cota nunca deu certo. Vamos fazer uma cota. Cada equipe de um instituto paga tanto para poder fazer funcionar, comprar alimento, comprar maravilha, comprar equipamento, tudo isso. O que acontece? Numa instituição, tem equipes que utilizam mais que outras. Então, falava assim, não, então vai ser proporcional ao número, mas é muito difícil de adaptar, porque quando tem um projeto, ou vários projetos, tem um momento que utiliza muito o biotério, os animais, depois tem uma parte que diminui quando vai explorar os dados, mas na realidade, quando uma equipe está explorando seus resultados, uma outra está começando um outro projeto, certo? Então, decidiu-se de não fazer cota e cada um paga o que usa, o que é justo. Eu não vou dar tanto e depois, no fim do ano, eu digo, finalmente, a minha pesquisa foi orientada para in vitro, por exemplo, e eu não usei o biotério, eu paguei. Tudo bem, é solidariedade, mas hoje em dia o dinheiro é tão curto que o pessoal quer utilizar bem os seus fundos financeiros, seu orçamento. Então, a maneira mais certa que foi, e que responsabilizou todo mundo, você paga o que você usa. Então, a gente paga, a gente cobra, fatura, principalmente que seja biotério de uma instituição, quer dizer, interno, né? Ou que seja um biotério plataforma, que recebe pessoas de fora, várias equipes, não é de um instituto, mas de várias equipes, vários institutos, desculpa, você paga o número de gaiolas, que representa o número de animais, por exemplo, numa eu não gosto de falar gaiola, penso em galinha. Uma caixa. Uma caixa pode colocar 5, segundo a diretiva internacional, de 4 a 5 camundongos, por exemplo. Essa caixa vai ser faturada, quanto tempo vai ter, quantas caixas dentro de um projeto por semana, depois por mês. Então, tudo é organizado de maneira a não ter caixas sem utilidade, isto é, se você tiver uma caixa com animais que você não utiliza, você está pagando por uma coisa que você não utiliza. A equipe não quer. Então, eles vão programar o lote, eles vão programar o projeto usando os números de caixa. Lógico, tem variações, evidente, mas a gente conversa, né? O diálogo é para isso. Então, as equipes, cada utilizador, cada cliente paga o número de caixas
que estão presentes no biotério, de experimentação. E não tem só isso, não, hein? Os nossos biotéria, principalmente plataforma, tem várias prestações de serviço. Vamos dizer assim, em termos familiar, é o hotel. Hein? Você vai pagar a caixa que está lá. Esse é um tipo de prestação. Ter acesso ao local. É como você vai no hotel e você reserva teu quarto. Tá? Mas, com o desenvolvimento técnico-científico do staff do biotério, muitas vezes a equipe prefere usar os seus técnicos para fazer PCR, fazer vários experimentos em bancada de biologia molecular, etc. Lá no laboratório, em vez de mandar o seu técnico para ir cuidar fazer a troca do animal. Então, a gente tem um tipo de prestação que é se ocupar dos animais. Paga o local e ocupa completamente no animal. Já é outro tipo de faturação, vamos dizer assim. Tá? E tem equipes, porque quando o biotério tem uma equipe, um staff que realmente tem competências, vai anestesiar, vai fazer colheita de sangue, colheita de líquidos, vai fazer cirurgia, vai fazer vários procedimentos em função da qualidade, como eu citei, a BPL, não é a BPL de boas práticas de laboratório, que a gente fala de usar tudo na regra, procedimento, não, eu falo aquela para o ensaio pré-clínico, tá? Até isso foi faturado, era uma quantidade enorme de dinheiro que entrava. Mas, de base, tem que responsabilizar, valor ético, 2, valor de organização. E todo mundo acaba achando o seu compromisso e funciona muito melhor. Não tem desperdício de animais, não tem desperdício de dinheiro, e o mesmo local é utilizado as mesmas salas, o mesmo aparelho, o TEP, o IRM, o aparelho de anestesia, a IVES, pelas várias equipes que pagam a sua prestação. Tem vários forfaits, mas tem vários tipos de prestação. Então, é por isso que eu falo que biotério não é um lugar só para estocar animais. É para realmente fazer a pesquisa. Mas, para isso, precisa motivar e formar todo mundo. Interessante. Muito interessante esse modelo, né? Um pouquinho diferente do que nós vivenciamos e estamos acostumados aqui no Brasil. Eu acho que foi muito bem explicado. É um modelo que, quem sabe, em um futuro breve, a gente comece a tentar implementar nos biotérios aqui, nos institutos, né? Para que possa ter possa ter um sucesso a longo prazo, né? A gente sabe que as coisas, para que deem certo, precisa de um planejamento, novamente, né? E que a gente vai colher os frutos no futuro. Mas uma hora tem que começar, né, doutora? Exato. Para você ter uma ideia, quando isso é conhecido desde o início, as equipes de pesquisa já vinham, eu vou colocar um projeto de câncer, por exemplo. Eu vou precisar de tantos camundongos. Então, ele já incluía camundongo, a prestação da utilização do local, da caixa, até prestações que ele queria que a gente fizesse, ele tinha como é que chama? Um cálculo, né, que a gente fazia, de tudo que ele ia gastar com o seu projeto no biotério. E quando ele enviava o pedido de financiamento para o órgão estadual, federal, para a Europa, o que ele iria gastar no biotério já estava dentro do seu projeto. Em outras palavras, ele sempre tinha dinheiro para pagar o biotério, porque ele já tinha incluído essa despesa. Essa é importante. Isso que é importante, antecipar, porque não falta dinheiro, tudo está organizado. Agora, quando você tem um dinheiro e que você resolve fazer um projeto, mas que você não tem o custo real, nós podemos lá ter um déficit. Isso quando eu falo. Excelente. Isso é um ponto muito importante, doutora. A gente acompanha alguns processos, né? Porque, como você bem sabe, e também quem nos assiste, acredito que também já conhece a STEC, né? Toda a nossa parte aqui de pesquisa, a parte de biotério. Nós trabalhamos com os equipamentos, né? Para toda essa área de pesquisa, de biotério, para os animais também.
E nós, muitas vezes, infelizmente, nós nos deparamos com alguns projetos que são desenvolvidos e que esse projeto é enviado a um órgão, né, de pesquisa para poder validar essa verba, e às vezes a verba ela acaba não atendendo a todo o projeto, a todos os requisitos. Então, o pesquisador, às vezes, ele desenha um projeto, ele escreve um projeto para ele comprar um equipamento X, e aí precisa do equipamento Y, que não foi designado no projeto. Ou, às vezes, ele tem algum problema com o equipamento que foi adquirido e precisa de um suporte, né? Precisa de um serviço, de uma manutenção, e muitas vezes isso não está contemplado no projeto. E aí nós entendemos, né, a gente compreende que existe uma dificuldade muito grande de você escrever um novo projeto e ter que justificar qualquer ajuste, qualquer adição, né, no seu projeto. Então, isso é de extrema importância que o projeto ele seja realmente desenhado, totalmente planejado e que também tenha uma certa prevenção do que pode acontecer. Né, isso já precisa estar contemplado no projeto inicial. Ainda mais nós falando de Brasil, né, que existe uma burocracia muito grande para liberação de verba, e realmente ela é muito escassa, né? Então, isso é perfeito, doutora, perfeito. A senhora explicou para a gente de uma forma brilhante. Eu gostaria também de aproveitar, eu acho que dá para a gente fazer algo bem bacana agora, que nós temos mais algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Maurício e da Heloísa, que eu acho que dá para a gente fazer um mix. O Maurício, ele passa para a gente um ponto de vista, e o principal foco da pergunta dele é se os aportes iniciais de investimento, tanto na infraestrutura, como na parte de equipamento, montagem de plataforma, se esses aportes eles são feitos de forma pública, né? Aí na França e na Europa. E aí a gente consegue complementar da seguinte forma, uma pergunta da Heloísa, que ela fala assim que se existe um perfil, né? Qual é o perfil de empresas que estão dispostas a investir na construção de um biotério. Então, eu acho que dá para a gente fazer um mix aqui da pergunta do Maurício, né, se essa verba, ela originalmente ela é pública, e depois a gente consegue complementar com a questão da Heloísa, do perfil da empresa que geralmente, ou que gostaria de investir num biotério. O público, a parte pública, então, o financiamento que a gente tem, a maioria realmente é pública. Nós temos, por exemplo, tem a instituição, no meu caso, trabalhava no INSER. Então, o INSER pode financiar, como diretora da unidade, todo ano eu fazia os meus pedidos, que iam ser analisados, e a gente pode ter o financiamento ou não, certo? Então, teve pedido de financiamento para ter mais, o que a gente chama de postos, quer dizer, novos técnicos, engenheiro, pessoal, né? De recurso humano, mas também tinha pedidos para comprar um tal aparelho, por exemplo. Como diretora da unidade, eu ia, e lógico que eu ia pedir equipamentos que eu sabia já que os pesquisadores queriam, que eles estavam querendo fazer projeto. Por exemplo, a imagem não invasiva é algo muito ético, porque se diminui o número de animais, é super científico, porque você faz o que a gente chama de suivi longitudinal, é o mesmo animal que passa 15 dias depois, 20 dias depois, 2 meses ou 3 meses, você usou o mesmo animal, você economizou o número de animais, mas você usou o mesmo indivíduo, você diminui a variabilidade individual. Então, cientificamente é ótimo. Então, às vezes, por exemplo, eles queriam um aparelho de imagem, porque tudo que são os bons papéis, paper, são com imagem, hoje em dia, usam muito imagem, né? Porque é ético e porque é cientificamente provado. Então, a gente pedia, nesse pedido, a nossa instituição, a nossa tutela, como a gente fala, esses equipamentos. Outras vezes era para reparar.
Mas tudo isso é muita política. Depende quando você chega lá em cima, que todo mundo pede, a França inteira pedia, todas as unidades de ensino. Então, era uma questão de argumentar, justificar. Nada a gente consegue, bom, pelo menos aqui, né, sem justificar, realmente, com números. Tem que apresentar números feitos ou de projetos que estão no avenir, no futuro, previsto, com as equipes. Sempre com as equipes de pesquisa. Então, é sempre público. Um outro tipo de financiamento específico é a da região. A França é dividida em regiões. Na época, quando eu comecei, a região daqui chamava Midi-Pyrénées, agora chama Occitanie, que é muito maior ainda. E a região tem financiamento próprios, então é dinheiro do Estado, é dinheiro da população, que é o nossos impostos, mas também da Europa. E no caso da Europa, tem uma particularidade. Para poder ter direito a esse financiamento da Europa, obrigatoriamente no projeto tem que ter empresas. Então, quando eu comecei, há alguns anos, uns 30 anos atrás, que eu falei, vou abrir a plataforma para as empresas privadas, a equipe acadêmica tinha medo que as empresas ocupassem espaço e que não ia sobrar espaço para eles, que não é verdade. Sempre sobrou espaço, certo? Finalmente, o fato de ter integrado cliente privado na nossa plataforma nos tornou capaz, a gente chama em francês elegível, capazes de fazer esse pedido, porque eles não financiam se não tiver empresa dentro do projeto, tá? Então, isso é um tipo bem específico que fez com que multiplicou-se essas parcerias que eu acabei de falar, e nisso a gente consegue financiamentos importantes, muito importantes. E o tipo de empresa, que é a pergunta da Heloísa, tem que ser empresas relacionadas com a atividade que você tem no biotério. Na maioria das vezes, são empresas de biotecnologia, produção de vetores, terapia gênica, terapia gênica foi o que funcionou, que desenvolveu demais, mas são pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas não precisam da ajuda de um biotério público, eles têm os biotérios deles. São essas empresas que precisam de ajuda financeira e, às vezes, de ferramenta para avançar e ganhar mercado, parte do mercado. Então, o perfil sempre foi, como se chama, empresas de biotecnologia. É a que usa mais, é a que pede mais e que participa nesses projetos, ela vai pagar. A empresa vai primeiro, atribuir uma parte de financiamento proporcional à sua utilização, o projeto, e depois, que é obrigatório. No início, a Europa pedia uma carta que a empresa dizia: estou interessada no projeto do tal, com a estrutura pública tal. Mas era uma carta. Na realidade, não tinha uma prova. Agora, como deve ter tido, empresa que descreveu, mas que não participou, agora, para participar, ela já de entrada, ela põe dinheiro no guichê, na entrada. Tá? Pouco, mas põe. E depois ela paga o que ela utiliza, as prestações. Certo? Então, essencialmente, quando você vai construir um biotério, é financiamento público. Você pode conseguir financiamento da Europa para construir, para equipar, para realizar projetos. E lá é obrigatória a participação de empresa, porque a vocação das regiões não é fazer pesquisa básica, isso é outra parte. A vocação é criar emprego. E para criar emprego, quem é que cria emprego? Realmente. E que cria riqueza, emprego social, são as empresas privadas, certo? Então, é por isso que eles obrigaram a utilizar as empresas privadas. Não sei se eu respondi o que a Heloísa e o colega falou. Perfeito. Doutora, quanto às perguntas também, eu até adianto para o pessoal, nossos colegas que estão nos assistindo, caso a gente não consiga responder alguma pergunta aqui por conta do nosso tempo, né,
que, doutora, é um tema, assim, excelente, é muito bom a gente escutar, né? E por incrível que pareça, já se passaram 1 hora do nosso bate-papo, que também não tem problema nenhum, nós estamos com um tempo bem tranquilo, né? Mas para os nossos colegas que estão nos enviando as perguntas, caso a gente não consiga responder agora ao vivo, né? A gente tem todo um controle que nós estamos anotando aqui as perguntas, né? Para que a gente possa respondê-los depois com mais calma, vai ser um prazer, né? E aí eu me coloco à disposição, né, da STEC também, para poder responder as perguntas, a doutora Yara, né, se possível, mas que a gente não vai deixar ninguém sem resposta, né, justamente porque para nós também agrega muito, né, todas essas questões. Doutora, eu gostaria agora de fazer repassar uma pergunta da Renata Medeiros. Ela fez no início da nossa live. Eu deixei para fazer agora. Tem a pergunta da Renata, depois eu gostaria de adicionar mais uma pergunta também, que eu acho que vai ser interessante para a gente agregar mais no nosso bate-papo. E a Renata pergunta assim, doutora, como podemos fazer parte do ESLAV, né, que é o European Society of Laboratory Animal Veterinarians? Na realidade, é uma candidatura, você tem que ter recomendado por um membro já, certo? E como na outra também é assim, e você faz uma candidatura agora, a realidade, a SLAV, ela é feita por os veterinários especializados em animais de laboratório que trabalham na Europa. Mas eu acho que não custa nada tentar de enviar uma candidatura, mesmo se não está na Europa, eu acho que eles aceitam. Mas tem que fazer uma candidatura, enviar um pedido para a secretaria, o bureau que a gente chama, para poder pedir para ser membro da SLAV, que é uma associação muito boa, como todas as outras que nós temos em diferentes países. É só enviar a candidatura. Se quiser, eu posso te enviar o endereço. Sim, Renata, fique à vontade também de entrar em contato com a gente, né, para que a gente possa repassar para a doutora Yara também os detalhes, né, doutora, que a gente consegue contribuir aí de alguma forma, né, quanto a essa questão. Um prazer. Doutora, eu tenho aqui uma pergunta, assim, que acho que pode ser que dê um resumo bem interessante para o nosso bate-papo, que são, eu gostaria de saber as vantagens e os principais riscos da parceria público-privado, que é o nosso tema. As vantagens, indiretamente, eu acho que eu já falei bastante, mas vamos dizer assim, a primeira coisa é o reconhecimento moral. Eu acho que é muito bom fazer entrar dinheiro, precisa. Mas só entrar dinheiro não adianta. Não tem nada melhor, não tem dinheiro que paga o reconhecimento moral da sua qualidade, da sua competência, da sua estrutura, dos seus colegas. E, na realidade, quando uma estrutura pública, através do seu Bioterra, através da sua plataforma, assina vários contratos de parceria público-privado, a primeira coisa é que, como é com sucesso, ele vai ter automaticamente o reconhecimento pelos seus pares institucionais. Não estou dizendo que não existe reconhecimento científico. Lógico que existe numa instituição, pela qualidade da pesquisa desenvolvida, isso é evidente. Mas essa nova etapa de fazer parcerias pública-privada demonstra uma maturidade científica, uma maturidade de organização, de gestão. Então, isso tem um reconhecimento intelectual, científico pelas outras instituições e mesmo pelas empresas, que a gente chama partenaire, com os colegas das empresas privadas, de sociedade de biotecnologia, por exemplo, certo? Além dessa parte de reconhecimento, de aumento de credibilidade da sua estrutura, do seu Bioterra, da sua instituição, isso vai gerar
também pontos positivos para a empresa privada, porque ela vai ter acesso a uma área que ela nunca poderia ter tido sem essa parceria, que seja o valor agregado dos conhecimentos, da metodologia, de tudo que foi desenvolvido e transferido à sociedade através dessa parceria, vindo da instituição pública. Indiretamente, a vantagem também vai criar empregos, seja através da empresa, mas também através de nós, da instituição. Não sei como é que está no Brasil, mas aqui ter, como é que fala? Funcionário público aqui virou raro. O governo deu a linha há muitos anos que para ter novos funcionários, posto que a gente chama, é muito pouco. E o que eles querem é contratar. Que seja, antes era só CDD, quer dizer, contrato de duração limitada, que você pode renovar até 5 anos. Aí o que chega? Você forma, você contrata, a pessoa é formada, trabalha muito bem, no fim de 5 anos tem que ir embora. Isso foi um grande problema, mas funcionou muito assim. E agora, não sei se vai passar, tem já, porque está tudo indo nessa estratégia de mesmo criar, que a gente chama de CDI. Então, é contrato de duração indeterminada, pela instituição. Não sei no Brasil, você pode me explicar se já existe isso. Então, isso também vai gerar empregos. Além disso, o fato de fazer essas parcerias, de melhorar o intelectualmente, de criar emprego, reconhecimento, é um método, é uma alternativa de investimento, de financiamento. Mesmo se a instituição ou o governo não temos um orçamento muito bom ou muito grande, o próprio trabalho que nós realizamos com esses projetos vai fazer entrar uma nova fonte de orçamento, de investimento. E com esse dinheiro que entra, nós podemos comprar outros equipamentos, podemos financiar formações, podemos contratar, porque é importante ter um equilíbrio entre o volume de trabalho e o número de funcionários, certo? Então, é uma nova fonte de investimento que não estava escrita, que não estava, como diz, planejada, certo? E é acima, a mais, o que permite de fazer novos projetos científicos, novos investimentos de equipamento e etc. Isso eu acho, sinceramente, que é uma grande vantagem. Perfeito. Ótimo, ótimo. Bastante. Outra vantagem não é só a financeira, é a intelectual, reconhecimento científico, porque a gente prova que a gente é profissional, certo? Outra é ter uma fonte alternativa de investimento, que não depende do governo, nem da FINEP, nem do CNPq, depende da nossa capacidade de trabalho. E outra vantagem que eu acho é que isso tudo nos leva a trabalhar com uma profissionalização da prestação de serviço. E isso faz evoluir, principalmente, para fazer tudo isso tem que ter qualidade, certificação, ou pelo menos espírito da qualidade, tá? Isso é um profissionalismo que só tem a ganhar. A gente tem muito lado positivo disso aí. Não é no sentido negativo, é no sentido de ser profissional, competente, e que diz, eu faço esse projeto é porque nós já verificamos que nós temos todos os meios necessários para chegar ao fim do projeto, certo? Risco, o grande risco é que o grande risco é ter um déficit público. Em outras palavras, você tem que ter um projeto que a gente chama com maturação, bem organizado, porque se no início da contratação, da realização do projeto, a gente não entrar em todos os detalhes, o que vai acontecer? O que você falou para mim. Você começa o projeto, você já assinou, é jurídico, o valor do projeto, e aí depois que você começou, que você falou, nossa, está faltando isso, eu não tenho esse equipamento, eu vou ter que comprar. E aí vai comprar como? Você vai usar, talvez, se você tem a sorte de ter dentro do teu orçamento a disponibilidade, você compra. Mas, na realidade, o teu lucro já foi. Você perdeu, talvez.
porque você não vai fazer o que a gente chama de plus-value, não vai ter um lucro, uma margem tão grande, não é o nosso objetivo. O objetivo do serviço público não é fazer margem financeira, mas tem que ter um mínimo para justificar o projeto, certo? Se você não previu, então não foi tão profissional, e que você começou o contrato, assinou, e no meio do contrato você descobre que está faltando alguma coisa, você vai gastar. E você vai ser obrigado de gastar, e isso pode criar um desequilíbrio financeiro, que não existiria se você não tivesse assinado o contrato. Então, para assinar o contrato, tem que realmente ver todas as etapas antes de começar, e aí o que você fizer vai realmente beneficiar a sua estrutura com um novo modo de financiamento, além das outras vantagens que eu falei. Ótimo, ótimo. Doutora, analisando essa última questão, é muito empolgante, né, satisfatório também, como você bem pontuou, são inúmeras as vantagens, né? Logicamente que em todo investimento, em todo trabalho, em todas as responsabilidades, existem os riscos, mas que com certeza ficou muito nítido, né, muito claro que as vantagens elas são muito maiores do que os riscos. Isso fortalece cada vez mais os nossos pesquisadores, né, toda a parte profissional dessa área. Então, é muito, muito, muito enriquecedor ouvir essas palavras, né, que possam fazer com que os profissionais se valorizem cada vez mais, que tenham mais força e que acreditem, né, cada vez mais nos seus próprios projetos, nas suas iniciativas, e acreditem também nessa parceria público-privada, que a gente entende que só tem a crescer e agregar para todo mundo. Eu posso completar uma coisa que eu esqueci de falar? Com toda certeza, doutora. O risco pode ser financeiro se não foi bem planejado, evidente, né? Como todas as operações contrato que você pode assinar na vida profissional, mas e tem um lado que pode ser negativo, mas isso depende das pessoas. Em outras palavras, é um pouco, chega a ser, a gente começa a receber, primeiro, é tão enriquecedor de ter tanta gente pedindo para fazer parceria, que pode ser empolgante e fazer que a pessoa, que a direção, o responsável, faça mais projeto do que deveria. Isso é um risco, porque pode faltar meios, por exemplo, humanos, espaço, tem que ter um bom equilíbrio nisso. E o bom equilíbrio também, que eu acho que a infraestrutura experimental, ou que seja de criação, ou que seja experimental do biotério, de uma instituição pública, deve saber usar, aproveitar essa oportunidade de projetos desse tipo, como essa parceria, mas não pode jamais esquecer que a nossa missão é com a pesquisa pública e que é com os pesquisadores. Não ficar tão deslumbrado com a quantidade de dinheiro que chega, porque eu posso te dizer que chega, e não mais dar atenção às equipes acadêmicas. Isso é um risco, mas não é o risco da estrutura do contrato, é um risco intelectual da gestão do responsável. Tem que sempre lembrar que a nossa missão inicial é servir os pesquisadores públicos e sempre responder à necessidade das equipes de pesquisa pública. E não começar a dizer, não tem espaço, não, está ocupado, não posso fazer porque dá preferência para fazer com o privado porque entra muito dinheiro. Tá? Então, isso é um risco, mas é um risco inerente à característica da pessoa, do responsável, mas que tem que manter a cabeça no lugar e não deixar se vislumbrar com toda a possibilidade de dinheiro que entra e não esquecer que a missão principal é receber os projetos de pesquisa pública. É o pesquisador, os pesquisadores públicos. Com certeza. Excelente, doutora, excelente. Doutora, acredito que nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que foi fazer uma live
muito interessante, muito enriquecedora, o seu conhecimento vasto, a sua experiência, com certeza contribuiu muito para que tudo isso acontecesse. Doutora, fique à vontade se você se sentir confortável e quiser dar suas últimas considerações, né? Acredito que você tenha muitos colegas aqui que estão nos acompanhando. Fique à vontade, o tempo é seu, e depois eu finalizo o nosso bate-papo. Primeiro, eu quero agradecer o convite, foi muito agradável de participar desta live, muito agradável de saber que eu estou em contato virtual, mas com os colegas brasileiros. Para mim, isso tem um valor muito grande, né? Porque é o meu país de origem. A gente, mesmo se tem outras nacionalidades, a gente chega e fica sempre sendo brasileiro. E, como eu adoro, eu tenho paixão pela minha profissão, por veterinária, pela pesquisa, eu fico muito contente de poder discutir disso tudo com meus colegas brasileiros. E eu estou à disposição de vocês com muito prazer. Que bom, doutora, que bom. Doutora, eu lhe agradeço muito pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu aceite inicial dessa nossa iniciativa, né, da gente poder trazer isso para os nossos parceiros, para os nossos amigos, todos os nossos clientes que nos acompanham. Então, meu muito obrigado a você, né, por poder fazer da nossa quarta-feira de manhã aqui no Brasil muito mais proveitosa, muito mais profícua. O meu agradecimento a todos que nos acompanharam. Saibam que é sempre um prazer tê-los conosco e a gente espera que sempre que precisarem, contem com a STEC para que a gente possa contribuir com vocês nos projetos de pesquisa, em toda a parte estrutural de iniciativa de novos projetos, de novas construções, novas unidades. A STEC está sempre enxergando e entendendo qual é o momento do mercado, para que a gente possa sempre contribuir da melhor forma com todos os nossos parceiros. E deixo aqui sempre à nossa disposição, em poder atendê-los da melhor forma possível, da melhor forma que a gente puder. E é isso. Eu acredito que, e espero que todos vocês tenham acompanhado, gostado muito do nosso conteúdo, de tudo que a gente, com muito carinho, com muito trabalho, de toda a nossa equipe aqui da STEC, um agradecimento especial a todas as pessoas que contribuíram para isso acontecer, principalmente nosso departamento de marketing, toda a nossa direção. E o meu muito obrigado, eu desejo a todos uma excelente quarta-feira, uma excelente semana. Doutora Yara, mais uma vez, o meu muito obrigado em nome da STEC. Sempre um prazer estar com você, conversar com você e trazer o que a gente busca, né, sempre, que é agregar valor em todas as áreas que a gente atua. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada. Um excelente dia. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.